Você já percebeu que tudo o que é feito é padronizado através de você? Você basicamente vai repetindo os seus padrões do passado de acordo com medos, com uma proteção. Até a própria função do nosso cérebro ele é programado para isso, né? Para a gente se proteger e garantir a sobrevivência. Então, quando acontece algo lá no passado, você simplesmente padroniza aquilo ali. Você padroniza e vai repetindo esse padrão o resto da sua vida se você não olhar para isso. Porque a própria psicologia estuda que do 0 a 8 anos de idade é onde se forma a nossa personalidade, questão de visão de mundo no geral, né? Princípios, valores e como que o mundo funciona. E isso acontece até os 8 anos porque tem livros que vão trazer até os 7, 8, 9 anos, né? Então, vamos falar 8 anos, que é mais a média. O nosso córtex pré-frontal, ele termina de se formar nos 8 anos de idade. E o que é o nosso córtex pré-frontal? É o nosso crítico, o nosso julgamento, né? Então, ele vai fazendo com que você filtre o que você aceita como uma verdade ou não. Ou seja, antes disso, a gente não tem esse filtro totalmente formado. Então, a gente basicamente vai aceitando tudo. A gente vai aceitando o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente experiencia, o que a gente ouve dos nossos pais, né? Então, se o pai a mãe dizem, ficam falando para a criança que a criança tem que ser boazinha, tem que sempre pensar no outro antes dela, isso vai se tornar um adulto que se anula para que possa agradar os outros. A probabilidade disso acontecer é muito grande. Então a gente tem que cuidar muito com frases e com o que a gente impõe para os nossos filhos, para as crianças em geral, porque elas guardam. E muitas vezes a intenção não é ruim, né? A intenção dos pais não é ruim, mas a interpretação da criança é o que conta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então a gente vai repetindo esses padrões com a nossa vida no geral. O que muda é o cenário. Então às vezes aquele amiguinho que você não se dava bem na escola, hoje é outro personagem. O personagem está ali é o namorado, a namorada, né? Só que você está repetindo aquele padrão, porque as coisas em si não importam. O que importa é o significado que você dá para aquelas coisas. E aquilo que vai gerar a carga emocional e o seu comportamento em cima daquilo ali. E as pessoas acabam tendo um certo medo do desconhecido. Porque vamos lá. Vamos traçar uma linha. Imagina uma linha aí, na horizontal, e você está bem no meio dessa linha. Então imagina que de um lado dessa linha tem a dor e do outro lado tem o prazer. É isso que rege a vida humana. A maioria das pessoas se movimenta através disso. Ou para fugir da dor, ou para buscar o prazer. É o que movimenta o ser humano, somente essas duas coisas. E quando você analisa, a dor, lógico, vai ser uma interpretação de cada um, de acordo com o que viveu, de acordo com os condicionamentos que tem. Então imagina que a dor, ela pode ser um término de um relacionamento, pode ser a perda de um ente querido, pode ser perder o emprego. E todo mundo quer fugir da dor. Ninguém quer sentir a dor. Então você que está no meio dessa linha, cai para mais próximo da dor, se aproxima para esse lado da dor. O que isso gera? Gera incerteza, gera insegurança. Isso, consequentemente, causa um medo, uma ansiedade. Tá bom, mas vamos lá então para o outro lado. Eu vou buscar o prazer. O que é buscar o prazer? Muitas vezes buscar o prazer é você... pode ser até terminar um relacionamento. Eu estou num relacionamento abusivo e quero acabar com ele. Isso vai com que você busque o prazer. Pode fazer com que você saia da CLT e empreenda o seu próprio negócio, abra a sua empresa. Em busca do prazer, estou buscando coisas melhores ali para a minha vida. Só que isso também causa incerteza e insegurança. Ou seja, medos e ansiedades vão aparecer. E de acordo com esses padrões que você já tem instalado, de acordo com o que você viveu lá na sua infância, de acordo com o que você viveu. Então imagina, tudo é uma questão do passado. Então o passado, a gente tem que... Para mim, né, na minha opinião, por tudo que eu já vivi, já estudei
e já vi, tanto na vida pessoal como na vida profissional, dentro de consultório, é muito importante a gente viver o desconhecido. Ah, é maravilhoso viver o desconhecido. Por quê? Porque ele é arriscado. E com o novo, com o desconhecido, né, o que é novo, você nunca sabe onde as coisas vão terminar, nunca sabe exatamente como que vai ser. Ou seja, você confia na vida em si. E você não fica querendo ter o controle das coisas. O velho, o passado, ele é conhecido, ele é familiar, então ele traz uma segurança. Né? Então, qual que é a função principal do cérebro? Novamente, sobrevivência. Estou buscando sobreviver. Onde que eu sobrevivo? No que eu conheço. O que é desconhecido, eu não sei o que vai acontecer, me gera insegurança. Então, por isso que as pessoas têm medo de se movimentar na vida, ficam estagnadas na vida, porque têm medo do desconhecido. E eu te digo, tá? Todos têm esse medo. Isso é uma função do cérebro. O cérebro foi programado dessa forma, de acordo com a evolução da nossa espécie. Né? Então, é muito interessante, porque ninguém nunca vai estar satisfeito com o passado, com o que é velho. Porque seja o que for, você já conheceu. E uma vez que ele é conhecido, ele se torna repetitivo. E acaba sendo monótono, tedioso. E você não pode permanecer rejeitando. Porque o velho não te deu o que você está buscando. Então, se você está insatisfeito, está com uma insatisfação, quer dizer que isso, esse passado que você viveu, esse conhecido que você está preso nesse padrão, não te deu a satisfação que você busca. Então, você acaba sempre buscando. O grande problema é quando você fica buscando isso no mesmo lugar, que é no passado. Então, a ideia é com que você busque o desconhecido. Eu peguei Covid. E quando eu estava com Covid, eu estava isolado lá no quarto, fiquei 7 dias isolado. Eu não fiquei ruim, muito mal, falta de ar, não, eu fiquei bem tranquilo. Fisicamente, né, minha saúde ficou bem tranquila, os sintomas não foram fortes. Porém, eu perdi amigos meus da mesma faixa de idade com Covid. E me levou à seguinte questão. Se eu morresse agora, eu tenho algum arrependimento? Se eu morresse agora, tem algum arrependimento? Faz essa pergunta para você. Se você morresse agora, daqui a 1 minuto você vai morrer. Você tem algum arrependimento? Perceba se esses arrependimentos são por coisas que você fez ou por coisas que você não fez. Para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas, bateria um arrependimento de coisas que deixou de fazer por medo. Não fez por medo. Então, a partir desse dia, né, que vieram várias coisas que eu falava, nossa, eu poderia ter feito isso, não fiz por medo, não fiz por receio, não fiz pensando o que os outros vão achar, não fiz isso e aquilo. Então, nossa, nesse dia eu parei para pensar e falei, não, eu não quero viver com este medo, desse jeito, eu não quero viver com esses arrependimentos quando eu chegar no meu leito de morte. Eu quero fazer o que eu quero fazer e pronto, ponto final, independente do que os outros vão achar. E a partir dali eu comecei a fazer coisas que eu nunca havia feito. E uma coisa que eu implementei na minha vida foi fazer uma coisa nova que eu nunca fiz na vida por mês. Fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida por mês. Olha que simples. E às vezes você pode parar para pensar que isso vai me fazer gastar dinheiro. Não necessariamente. Não necessariamente. Você não precisa ter gasto de dinheiro para fazer uma coisa nova. Então a pergunta que fica é, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Porque quando você faz algo pela primeira vez, você está explorando o desconhecido e você está condicionando, levando informações para o seu cérebro que nunca antes haviam sido absorvidas. E isso te traz satisfação. Ou seja, isso leva a gente, até de uma maneira mais filosófica e espiritual, na minha opinião, a perceber que a graça da vida é viver o desconhecido. É o desconhecido que traz graça para a nossa vida. E não o conhecido. Porque o conhecido é repetitivo. O conhecido traz tédio.
É a mesma coisa que você ficar assistindo o mesmo filme todos os dias durante a sua vida. Cadê o novo? Cadê o desconhecido? Cadê novas informações, novas experiências, novas sensações? Então imagina que é muito louco, né? Até um paradoxo, porque a memória não é a verdade. Porque o que é o passado? Nada mais é do que a nossa memória. Nada mais é do que a nossa memória. E a memória não é a verdade. Quando eu digo verdade, eu digo em relação ao próprio sentido da existência, ao próprio sentido da vida. Então a memória é o sentido da vida? Será? As experiências que eu passei. E é interessante porque quando eu peço para as pessoas tentarem lembrar de momentos ruins da vida delas, elas se lembram de prontidão. E elas falam vários momentos ruins da vida dela. Mas quando você fala, traz momentos bons da sua vida, elas param e demoram a pensar. E quando trazem, não são todos que trazem, elas falam coisas, poucas coisas, não falam muitas. É sempre menor do que as negativas, a quantidade. Né? Então você viver com medo, cara, é perda de tempo, perda de vida, né? Não faz sentido. Porque se a vida é o novo, se a vida é o desconhecido, por que eu estou fazendo? Por que eu estou repetindo tanto as coisas? Porque eu quero segurança? Poxa, eu trabalho tanto com ansiedade e a base da ansiedade é essa busca de segurança. Então, eu muitas vezes nem fico preso na minha memória, mas por causa do que aconteceu lá no meu passado, eu fico projetando o futuro, que vai ser igual. Porque eu quero garantir essa estabilidade e essa segurança. Então eu pego uma situação X e vou destrinchá-la em N situações, possíveis situações que podem sair dela, para que eu tenha o controle daquela situação, para que eu garanta que eu vá viver aquilo em segurança. Qual é a graça da vida desse jeito? Qual é a graça da vida desse jeito? Sendo que a graça da vida é viver o novo e o desconhecido. É basicamente você entender o que é a existência. Absorva e aceite tudo de novo que aparecer na sua vida com alegria, com grande alegria, grande satisfação e grande gratidão. Esse é o objetivo. Porque muitas vezes a gente fala de experiências ruins e que as coisas deram errado. Não é que deram errado, só não saíram como você planejou. E por que você não aceita o que a vida te trouxe? Com alegria. E é aí que está o segredo. A alegria de viver o novo, como ele é. Através disso.